Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 19 de abril de 2024. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi, dentro do estudo da lição número 3 do nosso trimestre, A Luz Brilha na Escuridão. O texto que serviu como base para o nosso estudo foi João capítulo 12, 35. Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz estará com vocês? Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quando pensamos a respeito daquilo que tem sido a maneira como o inimigo tem trabalhado em todas as eras, tentando minar a confiança das pessoas na Bíblia, a palavra de Deus, ou tentando fazer com que as pessoas imaginem que existem caminhos alternativos ao caminho da Bíblia, que a Bíblia é apenas mais um caminho. Quando percebemos a forma como ele tem agido, como agiu no passado, durante os séculos 4 e 5, como estudamos durante a lição dessa semana, ele trabalhou com os líderes da igreja, tentando fazer com que o assim do Senhor fosse colocado de lado, e em nome das oportunidades que a igreja teria, se tornando mais próxima do mundo, e ao mesmo tempo de outras ideologias do seu tempo, por isso esse sincretismo acabou sendo feito entre paganismo e cristianismo, que a igreja ganharia muitos privilégios, que ela se tornaria uma igreja respeitada pelo Estado. Não apenas isso, receberia ainda muitas riquezas, o que poderia fazer com que o evangelho chegasse muito mais longe do que aquilo que estava chegando. A base de argumentação era perfeita, com exceção de um detalhe. Sem a verdade da palavra de Deus, a igreja se perderia no caminho, como na verdade foi isso que acabou acontecendo. A igreja, com uma doutrina sincretizada, uma doutrina impura, porque agora não apenas a Bíblia, a palavra de Deus, era usada como regra de fé e prática, mas principalmente aquilo que a igreja dizia. E como a Bíblia foi tirada do alcance das pessoas, porque somente aqueles que sabiam ler em hebraico ou grego, ou um pouco mais tarde em latim, é que tinham acesso aos textos da Bíblia Sagrada, e somente a igreja tinha autoridade para poder interpretá-la, as pessoas entraram em trevas espirituais. Sem sombra de dúvida, um dos períodos mais terríveis da história da humanidade. Em nome de Deus, verdadeiras aberrações aconteceram, como, por exemplo, a própria Inquisição, onde as pessoas eram torturadas e martirizadas, simplesmente porque se a pessoa se declarasse herege, os seus bens eram confiscados pela igreja. O indivíduo ia morrer de qualquer jeito. Mas se ele não se colocasse como herege, ele morreria e os seus bens iriam para o Estado. Então a própria igreja estabeleceu um grupo de monges que, estudando a anatomia do ser humano e entendendo que haviam métodos que poderiam prolongar a vida do indivíduo em grande sofrimento, criaram verdadeiras aberrações, instrumentos de tortura, que são uma coisa... Me lembro do período em que fui missionário em Portugal, que uma exposição desses instrumentos de tortura que foram usados durante o período medieval estavam expostos num castelo medieval lá em Silves, na região do Alentejo. Eu fui até lá para poder assistir, para poder conhecer isso tudo. O Dr. Rodrigo Silva, na época, estava conosco fazendo uma semana para a gente lá em Portugal, e nós fomos juntos. Quando chegamos ao meio da exposição, nós tivemos que fazer uma pausa e sair um pouco para poder respirar, antes de podermos continuar, porque era realmente algo terrível olhar para aqueles instrumentos que foram criados por homens que se auto-intitulavam homens de Deus, para produzir dor nas pessoas, para que, em meio à dor, eles se autoproclamassem hereges e então os seus bens fossem confiscados pela igreja. E tudo isso por causa da Bíblia, a palavra de Deus, que foi tirada da equação. Hoje em dia, talvez a estratégia seja outra. Num mundo pós-moderno, uma sociedade que relativiza absolutamente tudo, as pessoas hoje em dia, muitos teólogos se levantam para dizer que a Bíblia precisa ser atualizada.
que conceitos da Bíblia que falam a respeito de casamento, a respeito da educação de filhos, a respeito de honestidade no contexto do trabalho, que essas coisas precisam ser atualizadas. Que se a Bíblia fosse escrita hoje em dia, muito do que está nela não teria sido escrito. É o mesmo Espírito que agiu lá atrás, nos períodos do século IV e V, que está agindo hoje, tentando tirar o foco das pessoas da Bíblia, a palavra de Deus, para o ser humano, tentando trazer para o ser humano a ideia de que a Bíblia é apenas mais uma opção. Há um texto que aparece no nosso guia de estudos, no livro Grande Conflito, na página 44, que diz assim: o mesmo espírito de ódio e oposição à verdade tem inspirado os inimigos de Deus em todos os tempos, e a mesma vigilância e fidelidade têm sido exigidas dos servos de Deus. As palavras de Cristo aos primeiros discípulos se aplicam aos seus seguidores que viveriam no tempo do fim. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Temos que estar atentos. Essa luta sem precedentes que tem acontecido em todos os lugares do planeta, a luta entre as forças do bem e do mal, ela tem acontecido na nossa mente, como vimos durante essa semana. Mas uma das armas usadas pela rebelião é tentar lançar descrédito sobre o assim diz o Senhor. Sem a revelação de Deus na sua palavra, nós estamos perdidos no mundo escuro e não conseguiremos encontrar o caminho da salvação e vida eterna. Aproveite a palavra de Deus. Medite sobre o que ela diz. Estude todos os dias. Ore a Deus para que no tempo certo você possa permanecer fiel a Deus. Bem, amanhã estaremos introduzindo a lição de número 4 do nosso trimestre, que irá além ainda nesse estudo do grande conflito que estamos fazendo nesse trimestre. E o tema será a defesa da verdade. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e porque sabemos que através dela podemos ser edificados, podemos ser exortados. Não permita que nenhum de nós deixe a Bíblia em segundo plano, mas que ela seja a luz a iluminar o nosso caminho. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?